Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou fazer para vocês a minha resenha com comentários do livro Utopia do Thomas Morris, né? Que é o termo utopia vai dar sentido para aquilo que é uma quimera, uma esperança, né? E que surgiu desse livro. O termo em si significa, utopia, vem do grego, significa lugar nenhum. Bom, isso daqui é uma narrativa em terceira pessoa, falando já tecnicamente, é uma narrativa em terceira pessoa que é como se fosse, digamos, um relato de viagem, certo? Porque vai ter uma reunião que o Thomas Morris está participando, ele está participando de um jantar, de um encontro, e aí ele conhece um capitão de um barco que viveu em Utopia, certo? Por um tempo e conheceu como era a vida nesse país tão maravilhoso, que fica em um lugar desconhecido. Bom, primeiro que assim, só contextualizando do ponto de vista histórico, esse livro, ele vem pré-capitalismo, certo? Ele está naquela fase do mercantilismo, de acumulação primitiva, que o Marx teria falado, e por aí vai. Então surge aqui esse livro, e aí o que acontece? Ele já começa a fazer críticas ao acúmulo de ouro, por exemplo, e gente querendo enriquecer. Utopia produz riquezas, porém a riqueza mesmo é a qualidade dos seus cidadãos. É mais ou menos como ler a Constituição de 88. Enfim. Mas desculpe esse comentário. Mas assim, utopia também é um lugar onde as pessoas vivem felizes, vivem em total paz e que há igualdade entre todos os cidadãos, certo? É que nem as joias, diamantes, pérolas são enfeites para as crianças que quando elas crescem elas começam a achar bobagens, certo? E apesar deles não fazerem guerra, eles têm treinamento militar, então assim, também tem isso de não ter separado, né? Não ter separado a mente do corpo, certo? Não ter separado a mente do corpo. E nisso ainda tem também é uma marca desse tempo, porque a pessoa que, ao contrário do que a gente pensa, muitos pensadores, e Thomas Morris não está fora disso, eles associam a cuidar da saúde tanto física quanto mental, certo? E isso quando, como eu disse, não era capitalismo, então não tinha isso. Bom, uma coisa que eu li nesse livro que me surpreendeu, em Utopia também tem escravos. Pois é. Vocês me perguntam como assim? Pois é, no lugar perfeito tem gente que faz os trabalhos mais baixos, né? Por exemplo, abater animais, curtir couro, lidar com fezes, por exemplo, com tanques sépticos, com saneamento, tudo isso é feito por escravos. Eles, obviamente, como a ideia é parecer que é um escravo que não é tão sofrido, né? Como imaginar isso, mas enfim. Eles dizem que não é um trabalho assim tão ruim. E que os utopianos, né, às vezes trabalham mais do que os escravos. E que, por exemplo, é um lugar onde não tem pena de morte, por aí vai,
certo? É bem interessante que tem esse questionamento de... como eu disse, está num relato de um encontro que o Thomas More foi, e o que acontece? Tem um magistrado se orgulhando de dizer que tem enforcados mais e mais ladrões. E aí eles perguntam, se tivesse causado, e alguém pergunta, se tivessem conseguido descobrir a causa de por que há tantos ladrões, precisariam enforcá-los, pois quanto mais se enforcam, mais tem ladrões. Enfim. Então, isso daí já mostra que tem esse questionamento da questão da pobreza, da ideia de uma vida simples, de desvalorizar, não desvalorizar, mas de não ligar para bens materiais. Não estou dizendo que Utopia seja uma comunidade hippie, mas as pessoas vivem de acordo com o que precisam. Como eu disse, com a formação tanto física quanto intelectual. Perfeito? Há estudos e há discussões, e eles falam da forma de governo. E aí eu já faço uma... É inegável comparar com o Brasil. Eles dizem que poucas leis são... Eles têm poucas leis e novas leis são muito raras. As leis são muito antigas. E por isso, os utopianos, eles aplicam essas leis antigas porque elas ainda funcionam e consequentemente, você consegue manter a harmonia social. Perfeito? E assim, particularmente, isso daí isso, a minha opinião, é um começo do utilitarismo britânico, assim, se eu posso dizer. Porque tudo parece que, por exemplo, nós, seres humanos, quando a gente sai do nível de sobrevivência, né, e passa a poder consumir, viver melhor, né, quando as nossas necessidades são supridas, né? Basicamente, quando você consegue pagar todas as contas e sobra dinheiro, né? O equivalente a isso. Eu acho que um utopiano ele doaria esse dinheiro a mais, né? Pro caixa comum da ilha, né? E assim, particularmente, como eu disse, nesse utilitarismo britânico que vai se desenvolver, né? Junto com o liberalismo. E assim, e também, como eu disse, a parte que mais me surpreendeu é a parte de ter escravos. Foi a Inglaterra que começou com a questão de libertação dos escravos. Entretanto, nessa época eles ainda eram aceitáveis, afinal eles estavam começando a ganhar dinheiro com isso, né? Com a descoberta da América, coisa e tal. Mesmo assim, é aquele negócio: alguém tem que sair por baixo, alguém tem que sofrer. E Utopia, por mais que tente equacionar as coisas, dizer que não é tão assim, morrendo, tão cruel, não tem, por exemplo, prender no tronco e chibatar o escravo, ainda assim tem essa questão de que alguém tem camadas sociais, por mais igualitária que a sociedade tente ser, certo? Há uma casta de pessoas que são exploradas, fazem os piores trabalhos, são vistas, como se diz, não vou dizer desdém, mas com desapreço, né? Se bem que tá quase no mesmo, com desapreço, e que, como eu disse, já mostra que, como o nome diz, lugar nenhum, que é o sentido do termo utopia,
Então já mostra que alguém tem que sofrer para os outros sorrirem. E falando sobre o livro, desse da editora Scala, infelizmente não tem o ano o da edição, mas eu queria dizer que eu gostei bastante porque tem figurinhas, certo? Livros com figurinhas alegram bastante, mas não estão distribuídas, certo? Pelo texto. Então, concentrada só no começo e por aí vai. E, bom, é isso. O livro mostra que, bom, até nos lugares maravilhosos tem alguém chorando pra gente sorrir. Obrigado. E tentem ser felizes. E leiam um livro. Assim, a minha recomendação eu acredito que todo livro deva ser lido, e esse sim também. Primeiro, porque é um clássico. Segundo, que é para você ver que as coisas não são como elas são. Ou como nos dizem que é. Perfeito. Nós temos nossas utopias mais contemporâneas e que são um pouco longe dessas. Obrigado e tentem ser felizes.